Olá pessoal, professor Paulo aqui e o conteúdo agora é juros compostos, tá? No vídeo passado a gente falou sobre juros simples e agora a gente vai ver a diferença entre juros simples e o cálculo de juros compostos, tá? Então é o seguinte, juros compostos é aquela taxa de juros que incide diretamente sobre o valor do montante anterior, tá? Do mês anterior. Isso aqui é exatamente o que vai diferir do juros simples. Lembre-se que lá no juros simples, a taxa de juros incidia sobre o capital, sempre sobre o capital, por isso que ela era a mesma em cada intervalo de tempo. Já nos juros compostos, essa taxa vai incidir no montante do valor do mês anterior, ou seja, para cada mês vai dar um valor diferente de juros, tá? E aí é o seguinte, esses juros compostos aqui é exatamente os juros usados pelos bancos, né, para fazer a base de cálculo de juros do banco, é os juros compostos, que é chamados de juros sobre juros, beleza? Essa daqui é a formulazinha de calcular ele é um pouquinho mais elaborada do que a outra, tá? Mas ela não é difícil também não. Vamos comigo aqui, ó. Montante é igual ao capital vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado a T, que é o tempo. Aqui está a descrição dela, montante, capital, taxa e tempo. E a gente vai aplicar essa fórmulazinha aqui na mesma situação que a gente tinha anterior para a gente diferenciar o quanto diferencia um rendimento do juros simples para os juros compostos. Então vem comigo. O investidor aplica R$ 1.000, que é o mesmo exemplo, por um período de 4 meses, que é o tempo, a uma taxa de 10%. Encontre o valor do saldo ao final de cada período, a juros compostos, ó, juros compostos. Eu vou fazer a mesma base de cálculo, vou calcular para cada um período, né? E depois eu vou sintetizar calculando para o período total, beleza? Então vamos comigo ao cálculo. Então, pessoal, a gente vai calcular agora aquela aplicação a fim de juros compostos, tá? Que é o montante vezes, o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, tá? A gente vai calcular isoladamente para cada período de tempo, tá? No primeiro período de mês, no primeiro mês, o que que aconteceu? O montante foi o capital, que é o capital inicial, que é 1.000, vezes 1 mais a taxa. Lembre-se que a taxa de 10% é a mesma coisa de 10 sobre 100, que é igual a 0,1. 0,1 elevado ao tempo. Quanto tempo é? Eu estou calculando para um período de mês, então o tempo é 1. Então, como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar 1.000. 1 mais 0,1 dá 1,1 elevado a 1. 1.000. 1,1 elevado a 1 dá 1,1. 1.000 vezes 1,1 dá 1.100, tá? Então, esse 1.100, o que ele significa? 1.100 é o montante do primeiro mês. Então, se o montante é 1.100, quanto foi de juros? Juro foi de R$ 100 no primeiro mês. Aí você pode estar vendo a semelhança com o juros simples, que no primeiro mês também deu R$ 100 de juros, tá? No segundo período que a gente vai calcular, você vai ver a diferença entre juros simples e juros compostos. Por quê? Para calcular o segundo período, a gente vai usar como base não o capital, mas sim o montante do mês anterior, que é esse cara aqui, ó. Então vem comigo aqui para a gente calcular no segundo período. Então vai ficar montante, é o capital, que não é mais esse aqui. No segundo período, o capital é o mês anterior, que é 1.100 vezes 1 mais a taxa. Qual é a taxa? 0,1. A taxa não mudou. E o tempo? Você pode estar pensando, o tempo agora é 2. Não, não é. Eu estou calculando no segundo período de mês, em um intervalo apenas de um mês. No segundo período de mês, o tempo ainda é 1, porque eu estou calculando mês a mês isoladamente, ok? Então, bora lá. Vai ficar assim, ó. Montante, 1.100, 1 mais 0,1 dá 1,1 elevado a 1. Montante, 1.100. 1,1 elevado a 1 dá 1,1. Perceba que essa parte aqui já não vai mudar nos próximos cálculos. O que está mudando? O capital, né? O capital que eu vou usar para fazer o próximo vai ser o capital que eu encontrar aqui, ó. O montante que eu encontrar aqui. 1.100 vezes 1,1, você pode fazer a conta aí, vai dar 1.210, tá? Então, o que significa? No segundo mês, gerou um montante de 1.210, ou seja, um juro de R$ 210 no segundo mês. Perceba que já houve uma diferença entre os valores, tá? Vamos calcular aqui para o terceiro período de tempo. Então, o que muda agora no terceiro período? O capital que eu uso não é mais o 1.000 e não é o 1.100. O capital que eu uso é o do mês anterior, no caso, 1.210. Então, vai ficar assim, ó, montante é igual a 1.210 vezes 1 mais a taxa, que é 0,1, elevado ao tempo, que também é 1.
Professor, como que é um se o mês é o terceiro? Ora, eu estou calculando cada mês isoladamente. Eu estou calculando só o que está acontecendo nesse mês aqui, nesse terceiro mês, tá? Que no caso corresponde a um intervalo de tempo de um mês. Por isso que a taxa é 1. Então vai ficar assim, ó. 1.210 é igual a 1 mais 0,1 dá 1,1 elevado a 1. Viu que não mudou? 1.210, 1,1 elevado a 1 dá 1,1. Tá, então vai ficar assim, ó, 1.210 vezes 1,1, você pode fazer sua conta aí, vai dar 1.331 reais. O que que significa? De novo, o montante do terceiro mês é 1.331, isso quer dizer que os juros foi de 331 reais. Pessoal, como é que você sabe? Porque o montante, os juros, né? O montante é o capital mais os juros, né? Então assim eu consigo descobrir quanto que foi os juros nesse período aqui, só olhando para o montante. Então, perceba que já houve uma variação bem considerável. E agora a gente vai calcular o montante, né, a juros compostos para o quarto e último mês. Como que ficou? Ó? Montante é o capital, e agora o capital que eu uso é o capital do mês anterior. O capital é o montante do mês anterior, que é esse aqui, ó, 1.331 vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, que no caso eu estou calculando nesse intervalo de tempo, que é só de um mês, então a taxa é 1. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 1.331, 1 mais 0,1 dá 1,1 elevado a 1. 1.331, 1,1 elevado a 1 dá 1,1. 1.331 vezes 1,1, você pode fazer sua conta, vai dar 1.464,1. Né, ou 0,10 no caso. Então, o montante no último mês, ao quarto período, foi de 1.464, com juros de 464,10 centavos. Aqui está os juros, ó. Então, viu a variação, o quão diferente foi de cálculos de juros simples para juros compostos? Ó, lá no juros simples, o juros foi de R$ 400. Nos juros compostos, o juros foi de 464, ou seja, R$ 64 de diferença de um juros para o outro, no intervalo de tempo de 4 meses, tá? Agora, você pode estar perguntando, professor, toda vez que tiver juros simples, juros compostos, eu vou ter que calcular para cada período de tempo? A resposta é não. O que você vai fazer? Quando pedir para você calcular os juros compostos, você vai os jogar na fórmula com os valores que a questão te deu. O exemplo aqui, ó, na nossa questão, temos o quê? Temos o capital, a taxa e o tempo. O tempo é 4. Então, se eu quiser encontrar os juros no final do período de 4 meses, basta eu usar esses valores aqui nessa fórmula. E eu vou fazer isso agora para vocês. Eu vou calcular ela logo aqui embaixo para vocês compreender como é que vocês vão proceder nos cálculos de vocês lá do roteiro, tá? Então, vai ficar assim, ó, o montante para um capital de R$ 1.000 é a taxa, é 1 mais a taxa, que é 0,1, elevado ao tempo. São quanto tempo? São 4 meses, tá? A gente vai chegar nesse mesmo valor aqui. Então, bora calcular isso aqui? Montante é 1.000. 1 mais 0,1 dá 1,1 elevado a 4. Montante vai ser o quê? 1.000. 1,1 elevado a 4. Como que calcula 1,1 elevado a 4? É 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, 4 vezes, tá? Você pode fazer seu cálculo aí, mas esse valor 1,1 elevado a 4, 1,1 elevado a 4 vai dar 1,464, tá? Dá esse valor aqui. Quando você pode resolver isso à parte ou numa calculadora, tá? E você vai chegar nesse mesmo valor aqui. Ao multiplicar o capital por esse valor que eu encontrei, você vai chegar em 1.464,10. Perceba que é o mesmo valor lá do montante para o quarto mês, né? Aqui está ele. E é assim que você vai fazer os seus cálculos, dessa forma aqui, no seu roteiro, tá? Quando pedir juros compostos. E, professor, para que o senhor fez isso aqui então? Isso aqui é só para você verificar o que acontece em cada período de mês, tá? E para você ver a diferença entre juros simples e juros compostos, tá? Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês.